Olá pessoal, tudo bem? O nosso assunto hoje da aula é sobre os produtos que a gente pode utilizar no microagulhamento. Eu recebo muito essas perguntas tanto no Insta, quanto no YouTube, quanto nos cursos que a gente dá, sobre as dúvidas, né, de como eu faço, Natália, eu vou microagulhar, aquela pele tá aberta, tá mais sensível, o que eu posso usar de produtos que realmente vão trazer um resultado legal para o meu paciente e que não vão causar nenhum dano, não vai causar nenhum tipo de infecção, não vai trazer, né, alguma injúria que eu não esteja buscando para o meu paciente. Então, assim, o que é muito importante a gente saber, tá? O tipo de roller ou caneta, o que é que eu vou usar para microagulhar, porque dependendo do aparelho que eu for usar para fazer o microagulhamento, o ativo que eu vou trabalhar também muda, tá? Então a minha decisão tem que ser sempre o que eu busco de resultado para o meu paciente. Ah, Natália, esse meu paciente aqui, ele tem manchas na pele, ele tem, a textura da pele não tá legal, não tá muito viçosa, ou é flacidez, enfim, o que é que eu tô enxergando no meu paciente que eu cheguei à conclusão que eu quero fazer microagulhamento? Ah, o motivo é X. Aí, dependendo do motivo, eu vou decidir qual o equipamento que eu vou usar para trabalhar. Então, a primeira decisão é o equipamento. Então, vocês sabem, né, que nós temos os rollers, que nós temos, esse é uma marca de roller, né, gente? Tem Dr. Roller, tem N marcas de roller que você pode trabalhar, e nós que trabalhamos aqui no Brasil, o que a gente precisa olhar sempre é se tem o registro na Anvisa, né? Essa tem que ser sempre a nossa preocupação aqui. Porque se ele tem o registro da Anvisa, ele estará seguindo todas as regras, né, de controle de esterilização, se as agulhinhas realmente são afixadas da forma adequada, porque eu mesma, gente, já peguei pacientes aqui no consultório que estavam com uma intercorrência de microagulhamento, que tinha uma agulhinha de roller que tinha sido comprado na internet sem nenhuma procedência, nem nada disso, e aí, de repente, não tinha registro da Anvisa, a profissional não sabia me dizer, e aí realmente ficou um pedacinho da agulha dentro da face do paciente. Nossa, causou um super processo infeccioso, foi bem complicado de a gente reverter essa situação depois. Então tomem muito cuidado com isso, e assim, não só vocês conferirem se tem o registro da Anvisa, mas que vocês anotem essas informações também na ficha, ou recortem isso e coloquem na ficha do paciente, porque caso vocês tenham qualquer problema durante a sessão, ou o paciente desenvolva algum problema depois, que vocês saibam que não foi nada do que vocês fizeram durante a consulta, que vocês precisem reclamar em relação ao lote ou em relação à fabricação do produto, vocês têm todas essas informações do lote, da validade, do registro da Anvisa e tudo mais, tá? Então isso seria bem importante em qualquer produto e equipamento que a gente for trabalhar. Mas então, pode ser com o roller, nós podemos trabalhar também com a caneta, né? Que a caneta também, da mesma forma, a gente precisa ter o registro da Anvisa. O registro da Anvisa, ele não vem só na caixinha da caneta, ele vem na própria caneta impresso também. Vocês observem isso, tá? Que vocês precisam dessa informação, porque se vocês tiverem uma fiscalização, claro que a gente sabe que dependendo do estado a fiscalização é de uma maneira ou de outra, mas é mais uma questão de responsabilidade do profissional, independente de ser fiscalizado ou não, né? Ah, Natália, aqui na minha região nem tem vigilância sanitária, ninguém vem, ninguém fiscaliza. Tá, mas se você sabe que é uma regra que você tem que seguir, que o seu conselho da sua profissão e a estrutura onde você está colocado, você tem uma empresa, né? E essa empresa, ela precisa ter um alvará e essa liberação também da vigilância sanitária. Então você sabe, né? Então é pela sua consciência que você deve seguir essas regras e não só se é ou não fiscalizado na sua cidade, né? Mas enfim, você tenha esse registro, e na caneta você pode escolher alguns cartuchos, né? Aí tem cartuchos com 12 agulhas, com 36 agulhas. Aí isso tudo depende muito também do objetivo de vocês. Lembrando que os cartuchos, eles são estéreis, né? Eles vêm embalados um a um.
né? Eles vêm em pacotinhos assim, embaladinhos, né? Esse aqui é de 36 agulhas. Ele vem embaladinho e você vai usar um para cada paciente, para cada sessão. Você vai abrir, encaixar aqui, utilizar no paciente. Ao final da sessão você descarta esse cartucho, né? Então, se for trabalhar com agulha, é um cartucho. Se for trabalhar com roller, é um roller por sessão. Se for ainda trabalhar com o Smart Infusion, não sei se todos já conhecem, ele vem nessa embalagenzinha assim, ele é um tubinho, né, que tem, a gente pode colocar alguns ativos aqui dentro, e ele tem então essa partezinha que a gente rosqueia, onde nós temos também as agulhas. O Smart Infusion, ele não nos dá opções de profundidade de agulha, de número de agulhas. Os cartuchos, sim, eles têm várias quantidades de agulhas, dependendo do nosso objetivo, e o roller, ele também nos dá pela quantidade de agulhas e pela profundidade. Ele tem desde 0,25 até 2,5 para uso em consultório, tá? O 2,5 eu acho ele já meio agressivo para trabalhar em consultório. Então, gente, quais as diferenças básicas, né? Ah, Natália, eu vou trabalhar com uma técnica onde eu quero melhorar o viço da pele, melhorar a qualidade da pele do meu paciente e também atuar em manchas, ruguinhas finas, etc. É mais um geral, legal. E eu prefiro trabalhar com roller, eu gosto muito de trabalhar com um roller de microagulhamento. Como que funciona o processo disso? Nós vamos fazer todo aquele processo de higienizar a face do paciente que nós já conversamos em outras aulas, em outros vídeos. Faço a higienização adequada para microagulhamento, aplico o anestésico, removo o anestésico, meu paciente está aqui pronto. Lembrando que a última coisa que eu passei no rosto do meu paciente não foi clorexidina, não foi álcool, foi soro fisiológico ou água mineral, né? Para eu não permear clorexidina no rosto do paciente, por favor, né, gente? Cuidado com isso. Então a face do meu paciente está pronta para iniciar o microagulhamento. Então digamos que eu escolhi utilizar o roller, tá? Escolhi a profundidade das agulhas e vou seguir com a minha técnica de microagulhamento, lembrando que nós temos regiões diferentes na face, áreas diferentes, mais sensíveis, menos sensíveis, então a gente pode ir equilibrando a pressão que a gente aplica e seguindo a técnica preconizada, como você tenha aprendido, né? Fez o microagulhamento da face inteira, agora eu quero usar algum ativo, Natália, o que que tu me indica? Então assim, algumas sugestões para vocês, tá? Existem algumas marcas comerciais que elas vendem pra gente kits para microagulhamento, tá? Então isso é bem interessante, é um kit pronto para microagulhamento, como a gente falou que seria o objetivo desse paciente, mais geral. Então a gente quer agir, atuar em várias situações. Então nós temos, por exemplo, né? Esse aqui é um kit da BioAid. Então nós temos um sérum hidratante de ácido hialurônico, nós temos um sérum diamante, tá? Nós temos o Renovate, que é um sérum finalizador, e nós temos o BioC Sérum, que é de vitamina C. Então nós vamos atuar a vitamina C, nós vamos atuar para clarear como antioxidante, como clareador. Então a gente pode aplicar no rosto inteiro, mesmo que a mancha seja só na região da bochecha, por exemplo. Mas eu vou ter essa ação, vai permear na face do meu paciente, aí eu vou atuar com um ácido hialurônico, que o ácido hialurônico ele vai promover uma hidratação mais profunda, porque ele vai permear também, e nós vamos utilizar esses dois últimos sérums, né? O sérum diamante, que ele é o penúltimo, e o último é o finalizador, que ele é um pouco mais hidratante, fica com uma sensação bem gostosa na face do paciente ao finalizar o procedimento. Aquilo que eu sempre digo para vocês, não liberar o paciente com o rosto todo vermelho, que o paciente saia com calor na face, desconfortável, porque isso não é positivo pra gente, tá? Então esse seria um kit de sérums pós-microagulhamento, é específico, vendido para isso. Importante em relação a essas situações assim, em que nós temos um kit de sérums e que num paciente único eu não termino com esse produto, né? Eu abro o frasco, eu utilizo, mas eu não vou gastar todo esse kit naquela sessão. Ele é um kit que ele vai ser usado várias vezes. Então a minha dica para vocês, a minha opinião pessoal em relação a esses tipos de kits, independente da marca comercial, várias marcas comerciais utilizam kits para microagulhamento. A minha sugestão, gente, é o seguinte, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Por quê?
Cada vez que eu vou usar esse sérum aqui, eu vou abrir. Ele é um conta-gotas e eu vou pingar na face do paciente. Primeiro, o mínimo que eu posso fazer é ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para jamais encostar na face do paciente. Eu abro, a minha sugestão ainda inclusive é assim, abrir e ou você pinga num potinho estéreo, de preferência, ou um potinho específico para isso, descartável, que você não vai usar, lavar e usar de novo, né? Que você pingue num frasquinho e aplique então de luva na face do paciente, tá? Porque a gente precisa lembrar que a face do paciente está aberta, ela está com vários furinhos que eu criei com o procedimento de microagulhamento. Então, quando eu uso sérums assim, kits assim, que a gente vai usar por mais vezes, o cuidado é redobrado, tá? O ideal é que fosse uma dose única, eu uso no paciente e eu não tenho esse risco de contaminação, tá? Eu prefiro usar esses kitzinhos aqui para outros procedimentos menos invasivos, tá? Eu gosto muito, eu acho eles excelentes, inclusive para microagulhamento, mas eu particularmente prefiro não usar estes que eu vou ter que usar mais e mais e mais vezes quando eu tô com a pele do meu paciente injuriada, porque por mais que eu siga todos os cuidados, cada vez que eu abro o frasco e fecho e pingo e eu abro de novo e fecho, eu tenho um risco de contaminação que seja do ar, né? Então eu preciso ter bastante cautela em relação a isso e a minha decisão aqui na clínica é de usar esses sérums para protocolos de dermocosméticos, quando eu não injuriei tanto ainda a face do meu paciente, certo? Mas isso é a minha opinião, você pode utilizar, não é contraindicado, desde que você tenha toda a cautela, né, de não contaminar, não encostar na face do paciente que tá ali com um pouquinho de sangramento, nem nada disso, tá? Outra dica importante em relação ao microagulhamento. Eu fiz o microagulhamento, a gente tem alguns pontinhos de orvalho de sangramento. Se eu tô com um orvalho de sangramento, eu tô com uma pressão de dentro para fora, expulsando aquele sangue por mínimo que seja. Se eu colocar produtos na face do meu paciente neste momento, vocês concordam comigo que não vai permear, porque eu tenho uma pressão contrária, eu tô tirando algo de dentro da pele que é o sangue. Se eu colocar um produto, ele não vai entrar naquele mesmo furinho, porque o sangue está saindo. Então eu preciso tomar cuidado para estancar aquele pequeno orvalho de sangramento que está acontecendo. No momento em que parou, ok, agora eu posso aplicar os meus dermocosméticos, porque se eu aplicar antes, não vai permear. O mesmo furinho que está saindo sangue não vai absorver o dermocosmético ou a técnica que eu estiver aplicando de ativos, tá? Então, isso seria uma das alternativas. Outra dica bem legal, tá? São as monodoses. Então, existem as monodoses, por exemplo, essa aqui que eu tenho é da Element, tá? Que é uma linha específica para microagulhamento. Então, a gente tem várias. A gente tem, por exemplo, a Dipocel, que é para aquela região onde a gente tem mais gordurinha, né? Ela ajuda nessa parte. A gente tem o Intensicel, que é para intensivar a questão celular. Nós temos duas formas do Cicacel. Cicacel para cicatriz hipertrófica e o Cicacel para cicatriz atrófica. Então, quando eu tenho aquela cicatrizinha de acne que eu quero trabalhar bastante com o microagulhamento, eu posso usar para cicatriz atrófica, né? Se eu tenho alguma cicatriz que tá para fora, que tá um nódulozinho, eu posso trabalhar com o Cicacel para cicatriz hipertrófica, certo? Então ele tem específico. Nós temos o Clarify, que é para clarear principalmente a região de olhos. Temos várias, né? Várias ampolinhas monodoses. Então essas são ampolinhas, elas não são estéreis, mas elas são bem pequenininhas. Então, são bem pequenininhas. Então eu consigo, como que eu gosto de trabalhar nesse caso? Eu consigo aplicar no meu paciente. Se eu for tratar uma queixa só do meu paciente, por exemplo, eu vou aplicar, Natália, só o Intensicel, que ele é ótimo, né? Ele ajuda, assim, a intensificar a questão da produção celular e tudo mais, ele é excelente. Ok, se eu vou usar só esse, eu posso aplicar no rosto inteiro, talvez eu gaste uma ampola, se eu for usar pescoço e colo também, eu acabo com uma ampola na sessão, tá? Se eu quiser trabalhar mais ações, eu quero trabalhar a parte de cicatriz na bochecha de acne, por exemplo, eu quero trabalhar a parte de clareamento de olheiras na região dos olhos e eu quero também usar no restante o Intensicel. Ótimo, posso trabalhar.
que acontece? Não, nós não vamos gastar toda a ampola, não tem problema. Você pode dar para o seu paciente levar para casa as ampolinhas que sobraram, o resto que sobrou da ampolinha, para que ele use como home care. Porque vocês sabem que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz microagulhamento ou qualquer procedimento com injúria, de permitir que o nosso paciente use o que ele tiver em casa de home care, porque a gente corre muitos riscos do paciente machucar essa pele, causar algum tipo de alergia, algum tipo de injúria exagerada também, além do que a gente já fez aqui no consultório. Então é interessante, eu gosto muito disso, de já entregar para o paciente o home care, de já incluir no custo, né? Você não precisa presentear o paciente, você já cobrou dele essas ampolas que você ia usar no procedimento, você entrega o que sobrou, você sabe que vai sobrar e você entrega para ele levar para casa. Pelo menos uns 2, 3 dias ele tem de home care, que é mais ou menos o que ele precisa para a pele se regenerar, esse início de regeneração, para que ele possa voltar a usar algum outro dermocosmético que você provavelmente já vai ter conversado com ele e indicado. Então essas ampolas monodoses eu acho que também é uma dica bem legal, tá? Existem outras marcas, como eu disse para vocês, de sérums, né? Mas de novo a gente entra naquela questão dos sérums que vêm assim em tamanhos maiores, que eu particularmente prefiro usar aqui na clínica para outras sessões diferentes e não para sessão pós-microagulhamento ou procedimento com injúria maior, tá? Principalmente o microagulhamento que a gente tem sangramento. Quando eu trabalho com, por exemplo, jato de plasma, né, eletrocautério, que eu promovo aquela fulguração na face do paciente, eu até uso esses sérums mais hidratantes, mais melequentinhos, assim, porque eles vão promover uma hidratação adequada e já vai ser algo bem legal, assim, que eu sei que é um dermocosmético de qualidade, nanoparticulado, que a gente vai ter uma resposta legal com o objetivo que eu tenho, tá? Quando eu faço um peeling elétrico ou algo assim, eu gosto muito de trabalhar com esses sérums e apesar da pele estar injuriada, ela não tem o sangramento, ela não tem aquela abertura do sangramento, que aí eu tenho mais cautela em utilizar esses sérums que vêm de tamanho maior, que a gente precisa abrir mais vezes, tá? Então esse aqui é um que eu gosto muito, a gente tem o Argireline Serum, que eu gosto bastante, que muitas marcas de dermocosméticos utilizam o Argireline no cosmético para dar aquele efeito botox, né? Ele dá uma tensão realmente nas ruguinhas, então eu também gosto de indicar muito para os pacientes dermocosméticos com Argireline pós-botox, porque a gente ajuda a manter o efeito do botox, porque como segura um pouquinho aquela contração muscular, ele ajuda um pouquinho a ação do botox. Eu acho ele bem interessante e eu gosto de usar em várias situações aqui na clínica, mas mostrando para vocês o ácido hialurônico também. E esse EGF, que é com fatores de crescimento, eu também acho ele ótimo, tá? Então, entramos de novo naquela questão dos sérums um pouquinho maiores, mas a gente tendo cautela não teria contraindicação de utilizar, certo? Nós temos ainda, este aqui é uma ampola Epigen, tá? Esse aqui é da Ana Pegova, que ele é uma ampolinha de vitamina C. Essa é uma ampolinha monodose, essa aqui realmente não dá para o paciente levar para casa, porque ela tem um lacre, então a gente abre ela, utiliza e descarta o vidrinho. A dose também é suficiente só para a sessão, dá para aplicar face, pescoço e colo, dependendo da necessidade, às vezes no colo ela não sobra muito, né? Mas como também não é a nossa área de atuação, a gente não vai ter microagulhado o colo, então o pescoço e a face são os mais importantes. Então assim, todos têm suas vantagens e desvantagens, né? A ampolinha estéreo, monodose, ela é muito legal porque ela é a única que eu conheço que é estéreo. Então a gente fica extremamente tranquilo que não vai ter nenhum tipo de contaminação e é um produto feito especificamente para usar pós-microagulhamento. Tá, mas ela tem a desvantagem porque eu não vai sobrar e mesmo que sobrasse, ela é aberta, ela não tem tampa, o paciente não consegue levar isso para casa, então eu não consigo oferecer o home care, né? A própria ampola como home care. Claro que daí eu posso indicar, prescrever um home care específico para o meu paciente utilizar em casa. Se eu for trabalhar com as ampolinhas monodoses, eu acho que elas são excelentes na quantidade. Eu tenho ainda esse mimo que eu posso oferecer para o meu paciente, garanto que ele faz um home care legal em casa. Ela não é estéril, mas a gente também, tendo todos os cuidados, não teria maiores problemas. Os sérums maiores
nós temos essa questão de contaminação, que a gente tem que ter mais cuidado, mais cautela, mas se a gente seguir à risca todos os cuidados, também não teria problema. E a principal vantagem geralmente é custo, né? Esses que vêm em frascos maiores, geralmente o custo dele é muito menor do que se a gente for considerar as monodoses ou as ampolas estéreis, certo? Então nós estamos falando de roller de microagulhamento, né? Eu posso fazer a mesma coisa, gente, com a técnica da caneta, tá? Quando eu vou trabalhar com a caneta, eu particularmente gosto mais, tá? De trabalhar com a caneta pelo formato dela, pela área de atuação dela e como ela funciona tipo um carimbo. Eu gosto de utilizar ela como drug delivery, tá? Então a sequência de procedimento é um pouquinho diferente. Então quando a gente vai trabalhar com o roller, nós primeiro fizemos aquela higienização que é básica, né? Microagulhamos, deixamos sair o orvalho de sangramento e então entramos com o ativo que a gente escolheu. Quando a gente vai trabalhar com a caneta, nós fazemos o contrário. Nós pegamos o ativo primeiro, que nós decidimos qual a marca, qual o formato que nós vamos trabalhar. Depois de fazer isso, nós aplicamos ele na face, pingamos, por exemplo, na região da testa. E aí eu faço o microagulhamento com a Dermapen, com a caneta Smart Dermapen, enfim, a marca que eu decidi adquirir. Faço esse procedimento. Aplico na outra região, faço o procedimento. Então, ele vai entregar essa droga, digamos, o drug delivery, vai entregar esse dermocosmético, esse ativo, numa camada mais profunda da pele. Então, primeiro eu aplico e depois eu microagulho. Quando eu trabalho com o roller, eu faço ao contrário. Eu primeiro microagulho, espero parar o orvalho de sangramento e faço a aplicação dos ativos. Certo? Seria a principal diferença. Claro que as técnicas de uma e de outra são bem variáveis e a gente consegue trabalhar em várias partes do rosto, dependendo da inclinação, da pressão e de como é a técnica que a gente desenvolve, personalizada para cada paciente. E ainda o Smart Infusion, então, que a gente tinha falado no comecinho do nosso vídeo, ele eu posso colocar diversos ativos aqui dentro, né? Então, por exemplo, Natália, eu quero misturar. Se eu posso trabalhar com todas essas ampolinhas aqui, o que eu posso fazer? Em vez de eu passar, microagulhei, aí eu pego e passo na região dos olhos, tal coisa, na região... Se eu quero todas as regiões, todos esses ativos, por exemplo, que tem nessas monodoses, eu posso colocar aqui dentro deste frasco o que eu quero de produtos, eles estão misturadinhos e eu vou fazendo, carimbando todo o rosto do paciente e já entregando no mesmo momento. O principal objetivo, por isso que ele é chamado de Smart, digamos, seria essa questão de facilitar. Em vez de eu precisar ficar várias vezes pingando na face e espalhando, fazer um microagulhamento, né, de várias regiões e colocar cada um dos produtos, eu já coloco todos os produtos aqui dentro e no momento em que eu microagulho eu já entrego o produto, tá? Então eu diminuiria o número de etapas do meu procedimento, tornando a minha sessão mais rápida, consequentemente mais lucrativa, de repente, né? Aí isso é muito do profissional. Claro que o custo do Smart Infusion, de compra desse frasquinho, é bem maior do que um cartucho, por exemplo, da caneta, ou um roller, né? Então, o roller eu acho que ele até se equivale, né, ao custo do roller, mas depende muito também do roller que vocês vão trabalhar e tudo mais, e ele tem essa vantagem, então, aí depende muito, tem profissionais que adoram, amam de paixão e tem profissionais que não se adaptaram muito bem, aí vai, né, da sua rotina clínica, como você se adapta melhor, como você acha melhor. Muitas pessoas gostam também de colocar dentro desse frasquinho a toxina botulínica hiperdiluída, né, para trabalhar com mesobotox, microbotox. Se você quer trabalhar, por exemplo, essa região, aquelas ruguinhas do sorriso, as rugas radiais, ou as ruguinhas abaixo dos olhos e que você não pode trabalhar com o botox na sua diluição convencional, tem que ter muita cautela para trabalhar, porque você pode alcançar resultados
que você não esteja buscando, né, alguma sequela, alguma intercorrência, algum efeito colateral de toxina, então ela hiperdiluída você também poderia já colocar aqui dentro. Então, em vez de você ter que fazer várias punções no paciente, várias pápulazinhas de aplicação do Mesobotox, você associaria a toxina junto com outros ativos e você já tem um resultado bem interessante para o seu paciente com o Mesobotox também. Então é uma alternativa bem legal. Aí eu acho ele bem útil porque a gente já faz várias técnicas no mesmo momento, né? Uma sessão mais completa, tá? E nós temos também o NCTF, né, que é o tipo um Skin Booster, né? A gente sabe que Skin Booster é uma marca comercial, na verdade, do ácido hialurônico de hidratação da Galderma, né? E o NCTF, ele é uma mescla de produtos que hidratam junto com uma alta concentração de ácido hialurônico que você usa como Skin Booster. Mas você pode também, como ele pode ser injetado na face, ele também vem como uma ampola estéril, tem muitos pacientes, muitos profissionais que gostam de colocar o próprio NCTF aqui dentro desse frasquinho e microagulhar. Então ele já seria uma ampola pronta, uma mescla pronta. Então você facilitaria ainda mais, né? Você pegaria uma mescla pronta, em vez de você montar a sua, você pegaria uma mescla pronta e colocaria aqui e faria no rosto inteiro essa sessão de mesoterapia, de hidratação do paciente, associando ainda com o estímulo pelos furinhos da agulha, do microagulhamento, né? Claro que aí aqui de novo a gente aumenta um pouco ainda mais o nosso custo, porque essas ampolas também têm um custo maior do que quando tu compra as ampolas separadinhas. E não teríamos a vantagem de poder entregar um home care, digamos, para o paciente. Mas realmente é muito efetivo, funciona muito bem, eu gosto bastante desse produto também. Todos esses que a gente conversou aqui, né? Então a ideia do nosso vídeo de hoje foi mostrar para vocês as alternativas de ativos, as vantagens e desvantagens de algumas formas de apresentação e lembrando só, gente, que é muito importante. Quando eu trabalho com microagulhamento, eu preciso ter cuidado no tipo de produto, isso vocês precisam observar. Ai, Natália, eu gosto de uma marca XYZ, tem uma marca manipulada da minha cidade que é maravilhosa, que eu super confio, não tem problema nenhum. Se vocês confiam na marca que vocês estão trabalhando, é essa marca que vocês têm que trabalhar. Porque vocês sabem a procedência, vocês sabem os cuidados que eles tomam com a fabricação do produto e que ele é um produto específico para microagulhamento. O que vocês precisam saber, quando quiserem vender alguma coisa para vocês, é que assim, eu jamais vou usar algum creme, eu jamais vou usar algo comedogênico, um óleo, um creme mais grossinho, isso eu não posso usar no microagulhamento, né? Porque se eu for usar um produto assim, o que vai acontecer? Eu sei que tudo que eu aplicar na face do paciente nas primeiras 24 horas vai permear. Quanto mais próximo do microagulhamento, mais vai permear. Então, se eu usar um produto melequento, um produto comedogênico, o que vai acontecer com esse produto? Ele vai entrar na pele, é essa a minha intenção com isso. Eu posso ter um efeito rebote e o meu paciente aparecer com vários pontinhos de acne nos dias seguintes, né? Então o paciente não busca isso, ele não vem fazer uma sessão de microagulhamento com o objetivo de ter acne depois, né? Então a minha dica para vocês é só ter cuidado principalmente na procedência, a questão, se não é estéril, que pelo menos vocês tenham todos os cuidados, se não for monodose também, que vocês tenham todos os cuidados para que não haja contaminação daquele produto, não seja um produto que toda hora está sendo aberto para qualquer procedimento, né, e aí a contaminação do ar aconteça, e que vocês tenham também o cuidado da apresentação, que não seja algo muito comedogênico para não colocar em risco o procedimento que vocês acabaram de fazer. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like, compartilhem com os amigos de vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo enorme!